Você já ouviu falar sobre direito de cátedra? Ou princípio de cátedra? Quais são os limites da atuação do professor numa sala de aula? Quais são os direitos do aluno de ter acesso à educação? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é Juliana Tange, sou advogada CEO do Tange Advocacia em Sorocaba e região e convido você, através desse podcast, a refletir conosco nos diversos segmentos da vida, nas diversas multifacetárias oportunidades de convivência, se aquilo que está na lei é justo. Então vem comigo. Bom, então nós vamos trabalhar hoje o princípio de cátedra. Por que a gente está chamando de princípio de cátedra? Porque dentro da legislação brasileira, a gente tem o princípio de cátedra previsto na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porém não está com esse nome, cátedra, né? A ideia é que está, né? A ideia da cátedra da educação é que está nesses princípios. Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos jurídicos. Artigo 206 da Constituição Federal está trazendo para a gente esse conteúdo através dos incisos 2, 3 e 6, que dizem assim. Então, esses 3 pontos são fundamentais para a gente entender o que seria o direito de cátedra ou o princípio de cátedra. No inciso 2, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a gestão democrática do ensino. É interessante, né, a gente perceber que a ideia toda central é promover a capacidade de pensar. E para ter essa promoção da capacidade de pensar, a gente precisa ter acesso a todas as frentes de conhecimento, ter acesso a todas as ideias já desenvolvidas, já pesquisadas, para que a gente possa, inclusive, ampliá-las, desenvolver outras, né? Fazendo esse exercício pleno de cidadania. Também temos lá no artigo 207 da Constituição a garantia constitucional das universidades para terem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Novamente, a gente está falando aqui sobre a possibilidade de desenvolvimento de inteligência, de conhecimento, de pesquisas, né? Num exercício pleno de cidadania, através do conhecimento de todas as possíveis frentes de ideias, né? E, por fim, a gente tem lá na Lei de Diretrizes e Bases praticamente uma repetição daquilo que está no artigo 206 da Constituição Federal, trazendo para a gente o respeito à liberdade e apreço à tolerância, no artigo 3º, inciso 4, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, no artigo 3º, inciso 11, e a consideração com a diversidade étnico-racial, no artigo 3º, inciso 12. Muito lindo, me parece, a princípio, né, que nós vamos tratar aqui hoje, se é justo, é o que a sociedade espera dentro da legislação voltada à educação, esse conteúdo jurídico que eu trouxe, ele é justo? Para a gente começar a refletir sobre isso hoje, eu estou aqui na presença da Isabela Tange, professora há 12 anos, tanto do segmento privado quanto do segmento público de educação, ensino fundamental 1, 2 e médio, ela já teve experiências, né? Para conversar conosco na visão dos professores também, né? Nos trazer aquele cenário, aqueles bastidores que nós, como apenas alunos, não conhecemos, né? E estamos aqui também na presença do Dr. Lucas Trajano, advogado da nossa equipe, do nosso grupo, e o João Santos, que também hoje é um futuro advogado, está conosco há anos já, aprendendo bastante, terminando o curso de Direito. Então, seja bem-vinda, Isabela. Tema nevrálgico na sua vida, com toda certeza. De tudo isso que você ouviu agora do nosso cenário jurídico, como tem sido, de fato, vocês como professores, têm conseguido trazer o máximo de frentes de conhecimento para os alunos, para que eles possam desenvolver um conhecimento crítico e fazer as escolhas por si só?
A gente tem uma questão de ser questionado em relação ao nosso trabalho. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu não gosto de pedir que os alunos decorem as conjunções, né? Sou professora de língua portuguesa. Porque a conjunção, ela pode mudar dentro de uma frase. Ela pode ter uma ideia de contrariedade, uma ideia de adição. Então, vai depender da frase. Eu preciso que o meu aluno faça análise linguística, né? Observar aquela frase e entender aquilo. Mas os alunos têm o hábito de querer decorar. Então, eu preciso quebrar a pedrinha ali para que eles consigam se aprofundar na língua mesmo. E isso é uma coisa que vai muito na contramão do que é feito hoje em dia, né? Então, eu sei que isso é muito novo. E aí, para que eu estabeleça esse trabalho, eu preciso quebrar essa rochinha com todo mundo, né? É um trabalho que eu sei que funciona, é um trabalho que é útil, é um trabalho que vai ampliar a visão dos alunos em relação à língua, mas que eu preciso trabalhar muito para conseguir estabelecer. Isso pensando só na língua portuguesa. Mas língua portuguesa não é só isso, né? Então, eu preciso trabalhar o que está acontecendo na atualidade, os alunos precisam saber o que está acontecendo na política, na economia, para poder produzir, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo, né? Então, eu preciso produzir debates. Muito difícil. Então, o que você está trazendo é que a gente tem que, primeiro, hoje, o desafio do professor é, primeiro, vencer as características pessoais, tanto do aluno, quanto da coordenação, quanto da direção, quanto da sociedade no contexto geral, para que possa, de fato, exercitar o direito de cátedra, é isso? Exatamente. Então, existem movimentos educacionais e aí a gente é meio que obrigado a seguir aquele determinado movimento. Eu sou, por exemplo, uma professora que gosta de trabalhar com projetos, porque eu entendo que o projeto tem começo, meio e fim. Mas aí, se eu vou para uma outra linha de educação, para uma escola que exige uma outra linha, metodologia de projetos não entra. Então, eu não posso trabalhar, né? Lógico que existe diferença do ensino público para o ensino privado, e isso é dado, né? O ensino público, a gente segue muito a legislação. Então, a gente tem o apoio muito forte da diretoria de ensino, do conselho tutelar. Então, essas proibições são menores do que no ensino privado. Ensino privado isso aqui precisa ser passado desta maneira e ponto, né? Então, eu vejo essa diferença entre o público e o privado em relação à liberdade de cátedra, né? E o que é passado para os alunos também. Então, o conteúdo ele é muito definido. Esse ano, por exemplo, eu precisei fazer um trabalho de volta, né, aos primórdios da língua portuguesa, porque os alunos não conseguiam fazer análise morfológica. Eu não tenho como partir para análise sintática se ele não sabe a morfológica, se ele não sabe o que é a palavra, se ele não entende a palavra. E aí eu fui na contramão do que estava proposto pela escola. A escola prevê que o aluno já sabe aquilo, mas o professor que está em sala de aula sabe que ele não sabe, e ele precisa daquilo. Então, eu me sinto aquele peixe que nada contra a maré, né? Mas não é todo professor que tem essa força de olhar e falar, não, eu vou trabalhar dessa maneira e ponto. Né? Porque a gente tem uma sociedade querendo ditar regras da educação. Então, a gente eu fiz 5 anos de faculdade de letras, 4 anos de pedagogia, para saber todas as metodologias, ter didática em sala de aula, fazer avaliação, por exemplo, entender como funciona o processo avaliativo, para ter gente falando, não, mas essa avaliação não está legal. E é interessante, uma questão que a gente tem enfrentado, né? É a questão do uso do celular dentro de sala de aula, né? Como tem sido isso para vocês? É um absurdo. É um absurdo. O celular ele é uma ferramenta sensacional. Sensacional. Mas ele precisa ter objetivo. Isso não é só para o aluno, né? Se a gente olha para a nossa vida mesmo, o celular ele pode ser útil e ele pode ser uma ferramenta de destruição. Então, a gente precisa pensar que, enquanto adultos, né, com formação acadêmica, a gente, às vezes, se pega viciado ali num vídeo instantâneo, para o aluno é muito pior. Então, se eu não tenho um acordo com esse aluno, se eu não tenho um combinado com ele, o celular é uma ferramenta de destruição. Então, eu concordo que proíba mesmo, porque o aluno não vai deixar de ter contato com a família.
né? É o que eu falo, a escola tem telefone, você pode ligar na secretaria que nós vamos atendê-lo, né? Então, assim, é o que eu falo, na minha escola tem 4 telefones, então não vai ficar sem atendimento, né? O aluno se machucou. Gente, tem SAMU, né? Então, assim, eu tenho todos os recursos para entrar em contato com a família, para socorrer aquele aluno. Agora eu estou, inclusive, na CIPA, para ser a representante da CIPA, de primeiros socorros e tal. Então, assim, a gente tem uma equipe treinada para trabalhar, né? E aí o celular, ele não tem nos auxiliado. Você olha para o aluno e ele está assim, é que minha mãe mandou mensagem. Poxa, né? Acho que algum parente está internado. Não, a mãe queria saber onde é que estava o detergente, sabe? Assim. Se ele tinha levado o lanche para esse e aí, como é que eu faço análise linguística com o aluno que está preocupado em lembrar onde deixou a colher de pau, sabe? Assim, então, atrapalha muito o nosso trabalho mesmo. Às vezes eu olho para o aluno e falo, você me deixa trabalhar? Porque eu quero trabalhar, eu quero fazer o meu papel aqui, que é o quê? Te ensinar, né? E às vezes eu não consigo. Então tem uma base social, um modus operandi de funcionamento da sociedade que acaba trazendo obstáculos para que o livre pensar se desenvolva dentro da sala de aula, né? E, por outro lado, obviamente que a gente tem tanto professores extremamente preparados e dedicados, como qualquer segmento de ação, né? Como temos outros professores que também têm os seus ideais, têm as suas dedicações, mas não necessariamente estão respeitando o direito de cátedra, né, gente? A gente tem alguns casos aí que a gente já ouviu falar, né, Lucas? Sim, exatamente. Há um tempo atrás, né, não vou entregar a minha idade aqui, mas há um tempo atrás, eu fazia faculdade e eu acabei, né, vivenciando digamos que uma extrapolação ao direito de cátedra pelo professor ali dessa universidade, né? Naquela ocasião, pelo menos aí, se a gente for se deparar com há 15 anos atrás, não estava tão inflamado o lado político do Brasil. Uhum. Hoje, a gente se depara aí, e acho que é até um fenômeno global, né? Uhum. Com relação a... Está bem dividido ali quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, enfim. Então, qualquer hoje discussão, até mesmo em família, em se tratando de política, pode gerar um grande conflito. E nessa universidade, em uma determinada aula, o professor expôs a sua visão política em sala de aula, mas é como a gente estava falando, esse direito de cátedra, ele é uma linha muito tênue, né? Então a gente separa a linha, é uma linha muito fininha que separa o direito de cátedra da doutrinação, exatamente. Né? E aí, esse professor, ele tinha, obviamente, ali todo o direito, ainda mais tratando de uma faculdade de direito, né? Onde a gente vive debatendo direitos e deveres, e onde precisa aprender a pensar a lei, né? Onde a gente acaba aí destrinchando diversos tipos de pensamentos. Esse professor, ele trouxe uma situação política que a gente estava vivendo ali naquela atualidade ali, né? E além de expor, né, essa situação, ele incitou, digamos assim, um debate, uma discussão verbal, mas deixando claro qual seria o posicionamento dele ali, né? A grande questão não era apenas demonstrar a situação, né, da política brasileira, mas a grande questão que ficou ali mesmo pesando é que ele dava adjetivos para a parte a qual ele não estava tão solidária. E adjetivos não felizes, né? Adjetivos não tão adequados para o momento. E a partir do momento que ele começou a doutrinar e não ensinar, né, e não expor, por exemplo, a situação política brasileira, para instigar ali uma espécie de conversa, colher as opiniões, explicar se estava de acordo ou não com o ordenamento brasileiro, né? Ele começou a dar adjetivos para a parte política contrária, só que ele se deparou, por exemplo, com uma aluna que era de extrema, né? Oposta, né? De um lado totalmente oposto politicamente. E os dois, infelizmente, ali naquele momento, começaram a... Uma discussão.
É uma discussão que eles estavam, né? Não era uma produção de conhecimento, né? A gente não estava debatendo, deixou, né, de lado o debate ali da situação política no sentido de aprendizado, mas passou a ataques, que é o que a gente vê, o que a gente tanto critica hoje na sociedade, né? E esse professor, não satisfeito, uma vez que essa aluna começou a bater de frente, né, com ele, dizendo que a informação que ele estava passando era equivocada, que era assim, assim, assado, esse professor começou a retrucar ainda, ou seja, ele, com o poder de fala que um professor tem dentro de sala de aula, ele poderia, né, ter amenizado, ter explicado, ou, enfim, se ele tivesse se equivocado, explicado, foi um equívoco, não queria falar dessa forma, queria falar assim, para a gente pensar o direito, né? Não, ele continuou a retrucar, né, esse lado e mostrando, né, o lado político dele. A consequência de tudo isso foi no sentido de trazer prejuízo a todos os alunos, porque ele pegou a malinha dele e simplesmente encerrou a aula após a aluna, né, ter se voltado contra ele. Então, assim, é uma linha tênue justamente no sentido de que o professor ele tem total liberdade de trazer o assunto para debater em sala de aula, né? Mas a gente fica também, né? Depois eu fiquei pensando assim comigo que teria que tomar, né, um certo cuidado justamente com a doutrinação em todas as áreas, né? Tanto o aluno também, na hora dele expor a opinião dele, porque ele também tem a capacidade ali de doutrinar outras opiniões, né? E às vezes até ser ríspido e talvez até cometer alguma espécie de ilegalidade ali com um ou outro aluno, porque as conversas vão meio que sendo acaloradas, né? Mas também é justamente essa questão, né, de saber o limite, né, do que expor, de que forma expor, se está dentro ali do segmento da universidade, igual a Isa estava falando, né, e quando passa, né, da exposição do ensino para uma opinião que acaba extrapolando, inclusive, o direito alheio, né, e aí deixa, por exemplo, de ser um direito à cátedra e acaba sendo mau procedimento, que inclusive seria um motivo, por exemplo, para rescisão contratual de trabalho. Exato. Essa é a questão, né? Eu fiquei pensando depois comigo que se esse professor... Nós ali éramos todos alunos de faculdade, cada um tem uma opinião, tanto que essa aluna bateu de frente, né? E a gente não queria que isso acontecesse. Mas eu fiquei muito preocupado com essa situação e por isso que eu acho que é uma linha muito tênue mesmo, no sentido de que se esse professor, com esse tipo de visão, estivesse ensinando alunos de 8, 9, 10 anos, que não tem ainda uma opinião formada e às vezes deixa se levar pelo que vê na internet, pelo que ouve numa rádio, numa TV. E aí acaba que o professor, para os alunos, porque eu também fui aluno, o professor, ele é, como eu posso dizer, ele é um espelho, né? A gente ouve o professor e admira, fala, nossa, que ser sábio. Olha a clareza que ele traz o assunto, como ele ensina. É uma autoridade em conhecimento, né? E é esse professor com esse tipo de postura que, pelo menos na minha visão aqui, ele ultrapassou o direito ali da cátedra. Se esse professor cai, por exemplo, no ensino fundamental, talvez ele acabe doutrinando... Trazendo mais prejuízo, né? Acaba prejudicando, por exemplo, a formação... inclusive de opinião, né, desse próprio aluno, porque às vezes o pai fala uma coisa, aí vem o professor falar outra, ele vai questionar o pai, mas não era aquilo lá, porque o meu professor falou aquilo. Aí o pai tem que explicar que não é bem assim, tem que ensinar certinho qual é a atualidade, o que o ordenamento fala, o que se apurou até então sobre esse tema político, porque um professor, né, nesse caso em específico, ele acabou entrando na área ali da doutrina, né? Nós somos sensíveis, somos seres humanos, né? Seres humanos sensíveis. Não somos inteligências artificiais. Então, não é incomum a gente ver, por exemplo, o juiz dentro do judiciário, o juiz trazer elementos próprios dele no momento em que ele vai tomar uma decisão dentro de um processo. São elementos subjetivos, elementos da experiência de vida dele.
que pode ou não atender aquilo que as partes que estão debatendo ali processualmente entendem como justo. Mas ele não tem como falar assim, a gente falar assim que o juiz é imparcial, que o juiz é neutro, é teórico, né? Porque nós estamos falando de seres humanos. De alguma forma, uma pincelada do seu conteúdo pessoal vem à tona na hora de proferir decisões. Isso acontece em todos os segmentos e vai acontecer, por exemplo, com o professor. O professor é um ser pensante, é um ser social. É uma pessoa com posições, com opiniões, etc. e tal. A questão é que a discussão sobre qualquer assunto, ela tem um bom lugar, por exemplo, num encontro de fim de semana, num churrasco, num bar, né? Agora, você discutir dentro de uma sala de aula com os alunos extrapola, aí sim, a gente viola o direito de cátedra e o dever também de cátedra, a gente vai resvalar na doutrinação, por quê? Porque o professor tem essa figura de autoridade. Tanto que no caso que você está trazendo, ele pegou a mala e foi embora. Que aluno poderia fazer isso? Né? Então, já ele pensou se cada um pegasse a mala e fosse embora? Delícia, né? Então, o professor, inclusive, se todos os alunos se unissem para pegar a mala e ir embora, ele podia dar falta para todo mundo. Ele tem essa autoridade ali dentro. Então, ele, como uma figura de autoridade, ele está como se estivesse num degrau acima, e aí, nesse degrau acima, se valendo da sua posição para poder passar a sua posição política ou a sua posição ideológica, seja lá em qual campo do conhecimento que ele tenha. Isso é problemático. Né? Isso é doutrinação. O que é o dever e o direito de cátedra? É ele trazer todas as frentes de conhecimento. Olha, esse lado pensa assim, esse outro pensa assim, há uma outra corrente que pensa assim. Eu sou partidário dessa daqui, mas há bons argumentos para todas as outras. E o aluno precisa ter acesso a isso e sentir-se, inclusive, confortável para discutir sobre. Que aí entra aquilo, né, Isabela, que você conversou com a gente nos bastidores antes, que o debate faz parte da educação. Exato. Mas não é um debate professor contra aluno, né? Mas é um debate de alunos, né, Isabela? A gente precisa pensar que é direito do aluno conhecer, ponto. E é conhecer tudo, desde que científico. Então, às vezes eu olho para os alunos, professor, eu quero falar mal de tal político. Legal, pode falar. Me traga bibliografia. Eu vi no TikTok. Puxa, essa bibliografia não faz parte da ciência. Mas se você me traz argumentos científicos, perfeito, porque a ideia é que o aluno saiba argumentar. E na nossa vida, vocês que são juristas, né, são da lei, o argumento faz parte do cotidiano. Então, pensar nesse direito do aluno em acesso a toda a educação, à ciência, ao saber, ao pensar. O professor tem opinião, ele pode deixar essa opinião clara. Que é aquela coisa assim, a opinião ela é como uma tatuagem, ela é individual. O João quer copiar a tatuagem? Fique à vontade. Não copie. Mas fique à vontade. Você pode copiar e ter a mesma opinião. Mas o Brasil é um país de pluralidade de ideias. Essa pluralidade precisa ser respeitada. Então, trazer para o aluno as possibilidades. A gente vê, nesse caso que o Lucas citou, uma soberba do professor. E aí é muito triste, né? Porque ele não se colocou no lugar de educador. E nem mais de autoridade. Hoje a gente repensa essa coisa do professor autoridade. Né? Eu sou uma professora facilitadora. Eu faço a mediação da educação. Então, se o aluno me traz, professor, eu vi aqui, caraca, que legal. Vou adicionar isso no meu rol de conhecimentos. Não sabia. Porque nós não somos os detentores do saber. Únicos, né? Do saber. Exato. Né? Nós somos facilitadores. E o professor precisa facilitar. Então, muitas vezes eu olho assim, estou dando aula de redação, padrão Enem. O que é assim, primordial na citação dos alunos? Artigo 5º da Constituição. Vamos falar de dignidade? Vamos falar de artigo 5º. Tudo dá para ligar com o artigo 5º. Ele é a mão na roda. Professora, mas eu não entendo o que está escrito nesse artigo. Então, eu posso facilitar para o aluno, trazendo palavras do cotidiano para que ele entenda e use essa citação, né? Faz parte daquilo. Esse é o meu papel, né? É o papel de todo educador facilitar o processo de aprendizagem, né? E entender que o mundo é dual, é plural, tem mais de uma forma de pensar, tem mais de uma forma de fazer, né? Então, é aquilo que eu falei, eu não gosto de decorar as conjunções, não gosto de pedir para o aluno, decora lá a tabela de conjunções. Mas tem pessoas que vão ter maior facilidade em decorar. E tá tudo bem, porque funciona. Né? Eu preciso fazer funcionar. Agora,
é interessante pensar, eu gosto muito de falar do Paulo Freire, né, que ele fala, educar é um ato político. Então, no momento que eu estou na sala de aula e eu estou permitindo que o aluno faça uma reflexão linguística sobre determinado texto ou determinado assunto, eu estou tendo um ato político. Eu estou fazendo a leitura do livro Curtiço, do Aloysio Azevedo, com o 2º ano do ensino médio, e a gente fala sobre a questão do saneamento básico no período. Eles não tinham saneamento básico, então as pessoas morriam muito cedo. Por quê? Porque elas evacuavam na horta que elas iam consumir depois. Né? Isso é político. Né? É político, eu preciso entender. Nossa, a sociedade evoluiu por quê? Porque as pessoas passaram a pensar o saneamento básico como uma necessidade humana e mudaram. E esses jovens são a mudança do mundo. Nós somos a mudança do mundo. Né? Pensar politicamente é pensar no todo, é pensar em todos nós. Né? Então... E é só que, igual você está trazendo, né? E o Lucas também trouxe, a questão de que existe um limite, né, para a gente falar. Né? Esse limite... Ele é o limite do bom senso, mas também o limite legal, né? O João tem uma experiência que acho que ultrapassou o limite legal, né, João? Uma experiência não, várias, né? Eu acho que na faculdade ali está faltando um pouquinho de bom senso em relação aos professores. Mas nessa questão que eu pontuei aqui antes, o professor, né? Ele estava passando uma matéria para a gente e ele estava falando sobre algumas questões da nossa Constituição. E uma das questões é a secessão, que os estados eles não podem se separar do território brasileiro. E aí ela trouxe uma posição totalmente política, dizendo que sobre um determinado estado não deveria fazer composição do território. Só que é que fugiu muito do assunto. É uma ideia absolutamente... Que ficou claro para os alunos, né? Porque ela se referiu a uma região do Brasil que nitidamente apoiava um determinado partido, segundo o que estavam mencionando na internet, que também não era um senso científico, né? Mas ela deixou claro um posicionamento político ali, né? E falou de uma forma pejorativa com relação a essa região. Né? Exato. E aí que entra a questão, né? Ela trouxe esse posicionamento político e a partir desse momento a gente entrou em uma discussão ali dentro da sala de aula. A gente não passou mais a debater sobre os direitos constitucionais, os limites dali, né? A gente começou a trocar, na linguagem corriqueira, farpas, de opiniões políticas. Sim. E aí fugiu o direito de aprender, o direito de ensinar, né? E ficou por isso. Acabou a aula, todo mundo se indispôs e hoje a gente vê dentro da sala de aula grupos formados por conta dessa discussão. Interessante, né? E a ideia era que o professor provocasse um raciocínio e não um dissenso, né? Ele promoveu uma separatividade pelas ideias diferentes, quando a gente poderia, e eu penso, né, que uma sociedade mais equilibrada é uma sociedade que se apoia no respeito às opiniões. Porque é no respeito às opiniões e em dar valor à escuta, né, aquela escuta ativa e dar valor à palavra do outro, que nós podemos construir mais juntos. Né? Nós não podemos interpretar o outro como sendo o nosso combatente, o nosso inimigo, o nosso adversário, mas como um ser social que convive no mesmo mundo. Nós dividimos o mesmo planeta, respiramos o mesmo ar. As ideias diferentes são direitos individuais que todos nós temos, né? E que a gente precisa aprender a conviver. A gente não pode mais agir em fases adultas como se crianças fôssemos, né? Que está injuriado, que estamos injuriados porque alguém pensa diferente. Não sei se vocês viram na internet um vídeo, me lembrou muito agora esse vídeo. Era 2 menininhos e aí tinha um boi ou vaca, eu lá sei qual é, e o menininho começou a gritar, é boi, e o outro, é vaca, é boi, é vaca, até que o menininho, é boi! E caiu e chorou no chão. Então, assim,
esse cenário que parece que a gente está vivendo enquanto pessoas adultas. É como se a gente não pudesse enfrentar nenhum entendimento contrário ao nosso, senão a gente volta à nossa criança interior machucada do passado, que muitas vezes não teve voz, e começa a fazer birrinha. Então, o papel do professor é promover um ambiente saudável e seguro para a discussão de ideias, para promover a valorização da ideia de todos que estão dentro desse cenário. Esse é o papel correto do professor, né? E é por isso que o professor tem que ter a liberdade de trazer todas as posições e sem problema nenhum trazer sua opinião, contanto que ele não entre num debate pessoal contra os alunos, né? Porque essa não é a ideia. A ideia não é ir contra, é agregar conhecimentos, né? Não, e a própria LDB fala aqui, né, no artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. No inciso 4º, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Em sociedade, vamos viver com pessoas muito diferentes, né? Então, a educação precisa preparar os jovens para estar inserido numa sociedade diferente, né? Então, se é boi ou vaca, não interessa. Eu preciso tolerar. Se você acha que é boi, tá bom. Exato. E se você acha que é vaca, tá bom também, né? Desde que, óbvio, que a gente não incite a violência, né? A agressão. Então, é interessante isso. A educação, ela prepara o aluno para o mercado de trabalho, para a vida adulta, né? O professor precisa ser um exemplo disso. Então, se eu for entrar em debates que não vão me levar para lugar nenhum, por que eu vou perder meu tempo, né? É interessante você falar que o professor ele precisa preparar esse aluno para o mercado de trabalho, porque basicamente a gente está vendo aí, pelo menos no mundo jurídico, algumas instituições de ensino facilitando, né, o acesso a esse aluno a evolução, né, escolar. Então, o colégio hoje ele está proibindo, por exemplo, o aluno de repetir, está proibindo o professor, na minha época era a letra A, B e C, não sei se hoje é mais assim, mas está proibindo o colégio, por exemplo, de dar uma nota baixa para o aluno, porque isso constrangeria o aluno perante os outros alunos. E eu estava vendo uma decisão recente, né, de que um professor que ajuizou uma ação contra o colégio pedindo dano moral, justamente no sentido de que ele se sentiu constrangido... No seu direito de cátedra. No seu direito de cátedra. Ele se sentiu constrangido porque o colégio, né, existia uma banca ali avaliadora em uma determinada atividade e o colégio teria orientado esse professor de que ele não poderia reprovar nenhum aluno que tivesse feito a banca, né, que tivesse sustentado ali a matéria perante a banca. E nessa jurisprudência, né, quando eu falo jurisprudência, são decisões reiteradas aí de outros tribunais, a juíza entendeu que foi sim, né, como posso dizer, prejudicado o direito ali de cátedra desse professor, uma vez que ele é o responsável, por mais que ele tenha que seguir algumas diretrizes do colégio, mas ele é o responsável por avaliar a condição desse aluno e se ele tem condição ou não, né, de passar de ano dentro ali de todo o currículo escolar. E eu achei esse tipo de situação totalmente complicada, porque se o papel do professor é justamente fazer com que esse aluno aprenda ao ponto dele conseguir um cargo bom para o mercado, né, de trabalho, como é que o colégio está indo na contramão? Sim. Que alunos que a gente estaria formando? Quem que a gente está formando se não precisa demonstrar o conhecimento? Como é que um aluno desse vai passar em um concurso público, por exemplo? Mas a gente tem um discurso hoje de que aluno é cliente. Então, assim, não, você precisa cuidar do aluno porque ele é o seu cliente. Não. Ele é o seu aluno. Ele é o meu aluno. Né? O aluno está ali para alcançar conhecimento. Exato, para aprender, né? Então, assim, a minha preocupação não pode ser o lucro, né? O cliente, eu estou visando o lucro. Não, eu preciso dar para ele recursos para que ele promova o conhecimento, para que ele esteja preparado para situações cotidianas. Então, eu, por exemplo, eu ensinei os meus alunos a escrever num currículo. Né? Professora de português, eu preciso ensinar isso para eles, faz parte.
eles não conseguiam, eles queriam pagar plataformas online de inteligência artificial para escrever um currículo. Seria uma facilidade. Exato, mas assim, eram $20. Assim, era muito caro. E eu falei, meu filho, eu vou te ensinar a fazer de graça, você pode ensinar as outras pessoas também. E eu vou ganhar te os $20. dar... Exatamente. Sem Dar empreendedor. Então, assim, é dar esse recurso. Eu sinto que a gente tem um movimento de venda da educação. Educação virou empresa, CNPJ, né? E isso é perigosíssimo, porque um CNPJ atende a quem? O cliente. Né? O cliente E sempre tem razão. E a liberdade do professor? Acabou, foi cerceada. Entende? Então, assim, esse é o risco que nós corremos com a educação. Por isso que eu falo, existe uma diferença para o ensino público, porque o ensino público vai seguir o que está dado pelo Estado. Ainda assim, a gente teve um movimento agora no estado de São Paulo, que as aulas vêm prontas, tá? Da secretaria. Então, o professor, ele tem um PowerPoint e ele vai dar essa aula pronta. Nossa. Né? Perigosíssimo, cadê a liberdade de cátedra, né? É. Então, assim, até a forma como o professor avalia. Né? Então, eu vou dar uma avaliação. Por que a minha avaliação tem que ser o aluno sozinho, pensando sozinho? Por que ele não pode fazer uma consulta? Sim. Por que ele não pode debater? Métodos, né? É, exatamente. E porque, assim, na vida, a gente vai consultar. Sim. Né? Nossa, doutora, eu tenho uma dúvida? Eu vou procurar. Sim. Eu vou procurar. Vou ao médico. Às vezes o médico esqueceu o nome do remédio. Gente, ninguém é obrigado a decorar tudo. Consulta. Nós temos esses recursos. Sim. Eu preciso ensinar o meu aluno a pensar. E que a internet não serve só para ver vídeos do TikTok. Exato. Eu tô terminando agora uma pós-graduação em processo civil e uma das matérias da grade curricular lá é metodologia de ensino, exatamente para preparar para poder dar aula, né, em universidades. E nessa matéria, nos foi proposto apresentar um trabalho que a gente apresentou na terça-feira, que era nós formularmos uma prova para o aluno de alguma disciplina de processo civil. Como se nós fôssemos o professor, fôssemos aplicar a prova na sala. Eu escolhi a prova dissertativa, é uma prova clássica, mas existem outros tipos infinitos de provas. Eu escolhi a prova dissertativa, fiz 10 questões de arrancar o couro das costas do jurista. Aí a professora falou assim, nossa, mas você é uma professora dura, né? Eu falei, não, professora, aqui que está a chave da questão. Os meus alunos vão poder fazer essa prova conversando entre si, consultando livremente todas as doutrinas que eles quiserem, e inclusive a internet. Porque a grande questão da internet é que hoje os alunos estão sempre, no meu ponto de vista, tá? Isso é uma opinião pessoal, eles estão sempre proibidos de acessar a internet, né? Porque não há uma educação sobre o que se pode acessar da internet enquanto eu estou dentro de uma sala de aula, né? Existem N outras situações que não é adequado, por exemplo, eu estou dentro de um culto religioso, eu vou lá e ligo um vídeo do TikTok com uma mulher cantando e fazendo uma dancinha alto para as outras pessoas ouvirem. Então tem um senso comum, e muitas vezes esse senso comum está sendo perdido e as pessoas estão enxergando a internet apenas como um recurso de diversão ou de passar por cima de elementos importantes de desenvolvimento pessoal, como, por exemplo, o uso das inteligências artificiais, para conseguir concluir um trabalho. Muitas vezes você vai estar dentro de um vestibular ou de um concurso público, como que você vai usar uma IA? Né? Você não vai conseguir usar essa inteligência artificial. Então, você precisa se preparar. Ela não pode suprimir você daquilo que diz respeito a você. Mas você pode usar a internet para ampliar o seu conhecimento. Gente, eu sou da época que nós fazíamos petições físicas. Eu estagiei com uma advogada de Sorocaba que já faleceu e tenho uma imensa saudade dessa pessoa maravilhosa, a doutora Josete Pereira Urban. E eu estagiei com ela numa época em que a gente digitava as petições em máquina de datilografar. As intimações vinham em cartinhas, notificações do correio. Todo dia o correio tocava na casa da dona Josete, da doutora Josete, e entregava as intimações. E nós fazíamos essas petições, não existia... Olha, respeitem as gerações anteriores, porque elas não estudaram com o Google. Fique claro isso. Não existia a possibilidade de consultar jurisprudência, entendimentos majoritários dos tribunais, entendimentos doutrinários pela internet. Eu tinha que me deslocar do local de estágio até a faculdade para consultar livros,
E as revistas de jurisprudências. Você chegava na faculdade, tinha aquela estante lotada de revistas, assim. Livros que chamavam revistas da jurisprudência, você tinha que consultar por ordem alfabética. Então você falava assim, danos morais, eu vou lá no D, vou ver se eu acho alguma coisa no D, e ficava lá, caçando. E todo mês saíam revistas novas, né? Então, assim, era um serviço, um trabalho que exigia muito mais do profissional, que exigia mais em tempo, que exigia mais em mobilidade, que exigia mais em conhecimento, exigia demais da gente. Hoje nós temos aqui uma ferramenta sensacional. Se você colocar no Google agora, danos morais, jurisprudência, vai vir uma vastidão de ideias. E aqui, o meu elogio, sem evitar as evidentes críticas que existem, em especial ao sistema, mas o meu elogio a alguns desembargadores que, quando vão proferir o acórdão, eles não só fundamentam, mas eles dão uma verdadeira aula de direito no acórdão. É só você acessar lá. Você não precisa nem gastar gasolina de onde você está para ir até o lugar, para ver a jurisprudência. Você vê na sua casa. Então, se o advogado, no exercício da advocacia, ele pode montar os seus processos todos consultando, se valendo desses recursos, por que o estudante de direito não pode? Por que o estudante de direito não pode fazer uma peça consultando esses recursos? Né? Então, o que eu coloquei para a minha professora? Eu não sou tão carrasca assim. Na verdade, a ideia é promover a busca pelo conhecimento, o raciocínio lógico, e eu coloquei dissertativa, que é para desenvolver a capacidade de escrita, de síntese, de formulação de ideias, porque nós operamos à base de formulação de ideias o mais sucintas possíveis, dentro do nosso cenário, que o juiz também não tem tanto tempo para ler tanta coisa, né? Não dá para ler uma doutrina por processo, não é mesmo? E que atenda à necessidade do cliente, porque eu preciso, dentro dessa síntese, passar todas as informações. E o que a gente percebe hoje, né, professora, é que muitos alunos estão com uma imensa dificuldade de fazer esse conteúdo. Eles nem pegaram a Barça. Lembra? A Barça da Larousse, né, de A a Z. Eu também não peguei, ainda bem. Na minha época, os livros já eram definidos por disciplina, né? Mas o pessoal da Barça tinha que catar a Barça e procurar genética e entender genética junto com o que era humanismo, porque estavam próximos ali, então era um conteúdo muito misturado. E assim, a internet é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas eu percebo que os alunos estão com dificuldades até para fazer leitura de deleite, né? Certo. Então é aquela coisa assim, é uma delícia fazer essa leitura, uma história em quadrinho, sabe? Que é rápido, que você vê as imagens, é super divertido. Eles não conseguem se concentrar por mais de 5 minutos. As pesquisas têm demonstrado que muito desse cenário está sendo provocado por esses vídeos curtos, né? E a pessoa acaba se viciando em ver coisinhas curtas de 5 segundos, 10 segundos, e elas não conseguem mais dedicar um tempo para ler um conteúdo e se deleitar se ele passa de 5 minutos, 10 minutos. Até vídeo Aliás, do YouTube, você, né, que está assistindo o podcast agora, que vai chegar perto de 1 hora, por favor, fique até o fim, não é mesmo? Entenda a linha de raciocínio, né? Vídeo de YouTube, hoje em dia, o pessoal coloca no 2.0, né? 2.0. Aí fica aparecendo um narrador de futebol. Parece. E tem um movimento agora dos fonoaudiólogos que eles estão preocupados com as crianças, porque por conta dos cortes, as crianças não falam mais as sílabas finais das palavras. Nossa. Então a criança fala assim, mãe, eu posso ver T? Ah, meu Deus. T o quê? TV. Ah, eu posso brincar no meu celular? Nossa. Sabe, as crianças elas estão fazendo na fala os cortes da internet. Olha o perigo. Olha só que perigo. Né? Que aí a gente tem uma perda de vocabulário ainda por cima. Então, assim, a gente percebe, né, que a gente precisa dar ao professor mais liberdade, porque o professor está no contato direto com o aluno, e o professor saber corretamente qual é o limite entre o direito de cátedra e a doutrinação, para não ultrapassar essa linha. Porque se ele ultrapassar essa linha, por mais que ele ame dar aula, por mais que ele ame o aluno, ele vai acabar prejudicando quando ele queria apenas ajudar, né? E a gente sabe que prejudica, inclusive porque a gente tem elementos históricos. Nós tínhamos a previsão do direito de cátedra nas nossas constituições federais antigas, mas ele foi suprimido na Constituição Federal de 1969 por conta do golpe militar. Então, o professor, como ele falava com muitas pessoas, ele era um risco para o sistema estabelecido.
E aí ele não poderia mais falar o que ele quisesse ou como ele quisesse. E qual foi o resultado disso que nós observamos? Por censo do próprio Ministério da Educação, o que a gente percebe? Que naquele período, entre 1960 e 1970, as taxas de analfabetismo ultrapassavam 40% da população. E essas taxas elas só foram reduzindo à medida em que a democracia foi se instalando, ou seja, a partir da Constituição de 1988, quando nós instalamos o Estado Democrático de Direito, onde nós reabrimos a ideia do princípio de cátedra na Constituição Federal, é que nós tivemos ali um avanço significativo no combate ao analfabetismo, né? Hoje a gente pode falar que apenas 28% das crianças de 4 a 6 anos estavam, hoje não, né? Em 1980, estavam estudando em 1980. O índice saltou para 90% em 2015, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Então, o que a gente tem aqui? Um cenário onde a liberdade de pensar, a liberdade de construir um raciocínio, a liberdade de acesso ao conhecimento e o comprometimento tanto do professor quanto do aluno e da família neste processo promove o desenvolvimento do indivíduo e do ser coletivo, né? Então, a gente já tem história suficiente para pensar na possibilidade, na necessidade de respeitarmos o dever e o direito de cátedra, né, gente? Agora, por fim, eu queria só fechar trazendo aí uma reflexãozinha sobre a questão do como que eu falo, por exemplo, como que eu faço para provar que aquele professor violou o dever de cátedra ou que o aluno afrontou o professor dentro da sala de aula, faltando respeito com ele. Será que eu posso gravar a aula, né? De acordo com a legislação vigente, Lei 9.610 de 98, que trata sobre direitos autorais, artigo 46, inciso 4, nós temos lá que o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada a sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. Você pode divulgar, você pode gravar, porém você não pode divulgar, salvo autorização expressa de quem as ministrou. Porque o professor, dentro da sala de aula, ele é a autoridade e o conteúdo que ele produz é um conteúdo intelectual que lhe pertence, assim como o direito de imagem e o direito de voz. Então, nós não podemos, para proteger um direito, violar outro, né, gente? Não dá, né? Mas há outros caminhos, por exemplo, dentro de uma sala de aula você está cheio de testemunhas. Exato. Não existe uma sala de aula de um professor e um aluno, né? Ou criar uma comissão dentro do colégio, da faculdade. Onde... Há outros caminhos, né? Acho que até o João já comentou também que existe comissão dentro da faculdade lá, onde os alunos podem levar X relato que aconteceu dentro da sala de aula e a faculdade vai tomar aí as medidas que devem ser tomadas. Né? E tem os grêmios estudantis, os grêmios, né? Que é, inclusive, garantido por lei. Pelo menos no estado de São Paulo, eu não sei se é federal. Mas, assim, que os alunos podem se reunir para pensar sobre aquele sistema, se está funcionando ou não, e lutar a favor de algum direito que eles estão sentindo que estão perdendo, né? É que a gente tem muitas escolas que estão querendo tirar o grêmio. Mas aí eu tiro um direito do aluno. De voz, né? Um direito de voz. Voz essa que a gente prega muito. Né? Quando vai fazer argumentação. Então... E o próprio professor também pode se defender, reportando qualquer ataque, qualquer violência contra ele, à coordenação e à direção da escola, registrando a violência no momento em que aconteceu, né? Ali fazendo uma ata, convocando os pais ou responsáveis desse aluno para uma conversa, um diálogo. E se a gravação dele, por exemplo, da aula dele, foi, por exemplo, exposta na internet, ele pode pegar provas dessa exposição, conteúdos dessa exposição, fazer um boletim de ocorrência e, inclusive, demandar judicialmente a indenização por exposição indevida e não autorizada da sua imagem, da sua voz, do seu conteúdo intelectual. E esse registro pode ser feito no sindicato também, Sim. Que fica lá guardadinho, todo o histórico daquela escola, daquele sistema. É interessante ter esse retorno, ter toda essa documentação a favor do professor, né? Exatamente. Bom, e aí fica a pergunta que a gente sempre faz em todos os fins dos nossos podcasts. A legislação, como ela está? Defendendo, protegendo o direito de cátedra como princípio constitucional para reger todas as relações educacionais. É justa? Sim.
É justo, assim. Acho que o professor tem que ter, assim, a liberdade ali de saber como vai trabalhar, de que forma vai trabalhar, de que forma vai incitar ali, né, o direito desse aluno de aprender, de que forma ele vai extrair o máximo possível desse aluno. Acho que, sim, essa lei foi muito bem pensada pelos nossos deputados aí, né? João, você também acha justo? Eu acredito que é justo, sim. Só que eu acho que ainda podemos evoluir mais nesse sentido, até mesmo codificando uma lei específica para tratar disso, né? Vendo algumas nuances, mas até então o que nós temos ainda dá para a gente trabalhar alguma coisa. Temos a base, né? E professora Isabela? Eu acho justíssima. E aí, se o professor está encontrando dificuldade para fazer essa lei vigorar na sua sala de aula porque ele não tem recursos para ser maleável no contato com os alunos, pode entrar em contato comigo que eu te ajudo aí nesse processo. A didática, a gente partilha da didática, a metodologia. Troca experiências, exatamente. Né? Então, é isso aí, pessoal. Eu também acho que é super justo, mas eu quero ouvir a sua opinião. Deixe pra gente aí, se você gostou desse conteúdo, que outro conteúdo você gostaria que a gente tratasse, e deixe se você acha justo o que hoje o nosso ordenamento trata a respeito da educação. Um beijo!